Jan vai correr, ouvindo um podcast sobre como se preparar para o divórcio. Seu marido, Dan, tenta acompanhá-la, implorando por um pouco de seu tempo. Eles estão casados há tanto tempo que as queixas se acumularam entre eles. Ela corre para a trilha, circulando uma lagoa, e Dan finalmente consegue fazê-la parar. Jan reclama de sua aparência, mas ele está perplexo, ela mudou também. Ele então aponta a beleza da lagoa e sugere que eles tirem uma foto juntos. Jan concorda e posa com ele na lagoa. Após a foto, Jan se prepara para retomar sua corrida, intrigado sobre por que Dan apareceu. Na noite anterior, ele ficou bêbado e arruinando era para ser uma celebração de sua promoção. Seus colegas ficaram chocados com o comportamento especialmente dele, porque ele conseguiu acertar o contador idoso. Lembrando disso, Jan começa a correr novamente com Dan atrás. Logo ele perde o ritmo e desacelera para uma caminhada. Enquanto Jan se empurra com força ao longo do caminho da floresta, ela percebe um homem encapuzado, de pé de costas para ela ao lado da trilha. Ela não presta muita atenção nele e se apressa. Enquanto isso, Dan sente um espasmo agudo em sua cabeça. Jan também ouve um som agudo e para em seu caminho. Depois de um momento, tudo volta ao normal. Dan continua caminhando e Jan retoma a corrida, eventualmente alcançando o ponto de partida de sua corrida. Lá. Ela para e olha em volta. Dan, enquanto isso, está tropeçando nos arbustos, entrando em uma corrida lenta. Quando algo colide com ele, ele reclama, mas não encontra ninguém. Quando ele olhou para trás perplexo, ele examina a área. Jan ouve ruídos estranhos também. Dan finalmente se depara com um barril na beira da estrada. A água dentro está estagnada e cheia de lixo, com um par de fones de ouvido flutuando na superfície. Fones de ouvido como os de Jan. Naquele momento, Jan aparece, insistindo que ela tem algo estranho para mostrar a ele. Corre atrás dela, mas rapidamente fica sem fôlego. Ele implora para ela parar e ouvir seu pedido de desculpas. Ele admite que ela está certa. Existem muitos caminhos que eles poderiam seguir em seu casamento. Para uma placa marcando seu ponto de partida. Observa que a própria trilha está faltando. Dan sugere que pode ter havido 2 sinais, mas Jan não se lembra de outro. Ela começa a correr novamente e Dan tenta implorando para ela parar porque sua cabeça dói. Ela só acelera eventualmente. Eles param no sinal novamente. Dan conta que eles andaram por a trilha 4 vezes, mas Jan insiste que eles só completaram um loop, mas a trilha ainda se foi. Dan procura nos arbustos próximos, mas nada muda. Eles começam a perceber que algo está muito errado. Toda vez que eles circulam a lagoa, parece que eles estão começando de novo. Dan propõe que eles se separem, e cabeça em direções diferentes. Jan concorda antes de se separar. Dan pede desculpas à esposa. Ele admite que seu longo casamento às vezes o deixa louco, mas ele ainda a ama profundamente. Jan sai. Ela logo se encontra em uma placa proibindo nadar. E olha em volta, nada muda. A mesma coisa acontece com Dan. Ele não encontra desligamentos que levam de volta à cidade. Ambos tentam se tranquilizar, esperando que tudo fique bem. Inesperadamente eles se esbarram. Jan grita com Dan por assustá-la, mas ele pede a ela para ficar parada enquanto ele foge. Confuso, Jan cumpre. Ela percebe flashes perto da lagoa, como se alguém estivesse tirando fotos. Mas Dan de repente bate nela, assustando-a novamente. Ele se comporta como se não a visse há algum tempo. E afirma que não conseguiu encontrar a trilha. Admite que está assustada e Dan pede desculpas. O casal retorna ao sinal proibindo nadar e olha para ele em silêncio. Dan pergunta se Jan ouve zumbido em seus ouvidos. Mas ela descarta isso como sua ressaca. Ele então questiona quem gostaria de nadar na lagoa coberta de algas sujas. Jan concorda dizendo que também não viu nenhum nadador. Mas então por que o sinal está lá? Jan especula que o sinal pode ser o motivo. Ninguém nada lá e pede a Dan para removê-lo. Ele tenta puxá-lo para fora do chão, mas então falha. Jan decide ligar para alguém. Enquanto ela pega o telefone, seus fones de ouvido caem no chão. No entanto, ela rapidamente percebe que não há sinal. Dan também verifica seu telefone, confirmando que não há cobertura de rede. Eles seguem a trilha na esperança de encontrar recepção. Mas é fútil logo. O casal passa pelo barril com a água pútrida novamente, mas Jan insiste que eles continuem se movendo. Correm até de repente. Eles veem um homem em uma jaqueta de costas para eles. Assustados, eles se viraram e correram na direção oposta. Mais uma vez eles se encontram no sinal de não nadar. Desta vez, Jan percebe um par de fones de ouvido no chão. Ela os pega e olha para os 2 pares idênticos em suas mãos. Confuso, frustrado, ela ataca Dan, acusando-o de orquestrar alguma brincadeira elaborada para se vingar dela por estar com raiva dele na noite anterior. Dan pergunta como ele poderia ter movido as árvores ao redor. Mas Jan se recusa a ouvir, exigindo que ele pare de mexer com ela. Então sugere que eles cortem a floresta diretamente. Eles caminham pela vegetação rasteira por um longo tempo. Até Jan se cansar. Deveria ter encontrado algo agora. Este não é um deserto isolado, mas não há casas sem pessoas.
Nenhum sinal de civilização eventualmente. Dan pede uma pausa naquele momento. Jen começa a ouvir o zumbido em seus ouvidos também, apontando que ela nem está de ressaca. Jen sugere que eles tentem se lembrar da estrada perto do parque, mas nenhum deles pode determinar em que direção está. Dan tenta iniciar uma conversa, mas Jen descarta como inapropriado. Sua mente cheia de pensamentos violentos. Esfaqueá-lo no pescoço. Ela o acha inútil e ele ronca. Não se cuida e tem mau hálito. Ela não pode mais tolerar isso. Atordoado por sua honestidade, Dana lembra que eles estão juntos há tanto tempo. E tudo sempre parece o mesmo, como se estivessem presos em um sonho. Jen explica que ela só quer ser feliz com outra pessoa, enquanto ele vai morrer sozinho inesperadamente. Dan concorda em chamar de justo. Eles provavelmente não vão se perdoar. E uma vez que eles escapam, eles vão começar o processo de divórcio. Jen sugere que Dan vá morar com sua mãe, mas ele se recusa a dizer que sua mãe adora Jen. Jen garante a ele que não é verdade. Sua mãe sempre mentiu para ele. Eles terão que enviar nossas notificações sobre sua separação. Desajeitadamente, eles pressionam. Com Dan escolhendo a direção. Eles correm pela floresta e se encontraram de volta na lagoa. Jen tem um colapso, se recusando a aceitar a realidade. Gritando repetidamente não, os dois saem correndo. E logo se encontram no sinal novamente. Jen grita de frustração, enquanto Dan começa a rir, convencido de que deve ser alguma piada cruel. Depois de algum tempo, eles se sentam no chão, incapaz de decidir o que fazer. De repente, eles ouvem a voz de um homem ordenando que alguém corra. Mas não há ninguém por perto. Dan tenta dar sentido a isso, enquanto Jenna afirma calmamente que alguém deve estar aconselhando-os a correr. O casal continua ao longo da trilha. Eles veem o homem encapuzado, mas desta vez ele corre para a floresta. Eles perseguem e o alcançam. Encontrando-o de pé de costas para eles, convocando sua coragem, eles se aproximaram, bombardeando-o com perguntas, mas ele não responde ou se vira. Jen pede a Dan para falar com ele. Mas Dan hesita, ele joga uma pequena pedra no homem. Mas a figura não reage. Jen então bate no ombro dele, antes de recuar rapidamente para trás de Dan. De repente, outra figura encapuzada passa por eles. E o primeiro homem finalmente se vira, gritando com eles para correr para o choque. O homem se parece com Dan. Piscando em descrença, Dan se vira para Jen, apenas para ver outro homem encapuzado atrás dela. Antes que ele possa reagir, a figura esfaqueia brutalmente Jen com uma vara afiada. Apavorado, Dan foge para a floresta. Ele tropeça de volta na trilha, aparentemente colidindo com alguém, e ouve sua própria voz, reclamando com raiva de quase ser derrubado. Dan acelera seu ritmo, assombrado por flashes de seu sangue. Esposa gritando finalmente. Dan se encontra de volta à lagoa. Ele perdeu, incapaz de descobrir o que fazer a seguir. Quando de repente, ele ouve um grito da floresta, incitando-o a correr naquele momento. Ele tropeça em Jen. Ele diz a ela para ficar lá e foge, ignorando seus gritos depois dele. Dan se retira para uma árvore onde vomita. Depois de se compor, ele retorna para Jen, incapaz de entender como ela ainda poderia estar viva. Eventualmente, ele sugere que eles vão em uma direção diferente, e a mulher intrigada o segue. Eles caminham por muito tempo, só para chegar mais uma vez no familiar sinal de não nadar. Dá maravilhas permitidas. Quem nadaria em um lago tão imundo? Jen rebate que as pessoas podem, se o sinal não estivesse lá. E ela pega uma bagunça emaranhada de fones de ouvido. Seus próprios fones de ouvido permanecem seguros em seu bolso. Percebe que os ombros dessa Jen estão queimados de sol. E sugerir ligar para alguém, mas ainda não há sinal. Frustrado, ele sai pelo caminho com Jen seguindo atrás dele. Enquanto caminhavam pela floresta, Dan de repente se vira para prometendo Jen não perdê-la, e garantindo a ela que eles vão conseguir. Jen, perplexo, não entende do que está falando. Dan insiste que, uma vez que eles vão começar a se valorizar novamente. Do nada aparece outro Dan, golpeando o primeiro Dan na cabeça com uma vara, correndo para vomitar nas proximidades. Este novo Dan, com raiva, reclama que Jen nunca disse a ele como seu cabelo parecia terrível. Jen, totalmente confusa, cumpre. Quando ele pediu a ela para tirar o moletom seu duplo, como ela faz isso? Ela acusa esse Dan de não ter noção sobre o fato de que ela vem de um luto de tempo diferente. Jen veste o moletom do segundo Dan, afirmando com confiança que são todos a mesma pessoa. Enquanto isso, o ferido Dan recupera a consciência. O segundo Dan, em uma reviravolta surreal, começa a se bater Jen. Incapaz de aguentar mais, mata o primeiro Dan com um galho de árvore. Ecos de seu argumento sobre a festa no grito, incitando-os a correr para alcançar seus ouvidos. Esta versão do casal tenta se recompor, lutando com a situação bizarra. Quando eles veem outras versões de si mesmos, na trilha, Dan fica horrorizado com sua aparência, tendo se visto de fora.
Mas Jan o silencia, apontando que o outro para ainda não percebeu. Eles são pegos em vários loops de tempo. Dan propõe seguir as outras versões, mas Jan protesta implorando para ele nunca mais deixá-la. Eles não deveriam se separar. Ela acredita que essa versão do Dan é boa, mas e se uma versão maligna aparecer? Ele se junta a ela meditando sobre clones, sugerindo que, se existirem loops de tempo, então o mesmo deve acontecer com diferentes versões Talvez em de si algum mesmos. lugar eles estejam Mas Jan felizes. está convencida de que eles estão presos no Ouvindo inferno a palavra juntos. inferno, Considera a possibilidade de que eles possam ter realmente morrido, atropelado por um carro ou atacado por um urso. Pelo menos isso explicaria as coisas. Jan o interrompe, pedindo para ele parar de falar porque ela está exausta. Ela hipotetiza em vez disso que alienígenas podem ter caído nas proximidades. E eles, como de costume, tiveram o azar de ser pegos no epicentro. Só então eles ouvem vozes. Outro par de Dan e Jan discutindo. Jan observa que ela parece bem, enquanto Dan observa que eles ficam fofos quando as outras versões de si mesmos fugirem em direções diferentes. E Jan especula que tudo isso pode ser algum tipo de lição. Se eles aprenderem, eles podem ser capazes de consertar tudo. Acredita, apenas as melhores versões de si mesmas escaparão. Naquele momento ainda outro Dan emerge, apenas para ser morto na frente deles, incapaz de suportar a visão que o casal deixa. Jan pede a Dan para pegar um pouco de comida, mas ele a lembra que eles não viram um único animal. Eles vagam pela floresta pelo que parece uma eternidade, até que eles tropeçam em uma trilha. Dan de repente se pergunta em voz alta o que ela faria aqui sozinha. Interpreta isso como um sinal. Ela está reconsiderando o divórcio. Jano lembra que ela já o matou uma vez. Então ele provavelmente deveria ficar quieto. Outro grito da floresta exige que eles corram. Eles continuam andando de repente. Jan tem um colapso, em pânico com a ideia de morrer aqui. Dan tenta confortá-la, mesmo quando ela o insulta em desespero. Ela está perdendo a cabeça, incapaz de distinguir o bem do mal mais. Na tentativa de acalmá-la, Dan a beija. E ambos percebem que, apesar de tudo, eles ainda se amam. Dan pede desculpas por todos os seus erros. E Jan faz o mesmo. Então Jan vê uma barraca improvisada na floresta. O casal se aproxima cautelosamente e encontra uma massa emaranhada de fones de ouvido. E o telefone de Dan dentro junto com o corpo mal decomposto de uma de suas versões. Ambos percebem que não há escapatória. Eles nunca vão sair diante dessa verdade sombria. Eles confessam seu amor um pelo outro. Naquele momento, uma figura encapuzada emerge da floresta e rapidamente mata esta versão de Dan. Jan tenta fugir, mas tropeça nos restos de um de seus pares. Ela corre para o lago, encontrando sósias dela e de Dan. Ao longo do caminho, ela entra na água e nada para o outro lado da lagoa. Uma vez em terra, ela descansa em uma grande pedra. Ela percebe uma esfera de prata nos arbustos. Enquanto olhava para o reflexo ela é morta por outra versão de si mesma, vestido com um moletom imundo. Mais tarde, este moletom Jan arrasta seu prêmio. Seu último duplo de volta ao acampamento. Onde mais uma versão de Dan está comendo carne de uma crua de suas duplicatas. É claro que uma versão do casal. Descobri que eles precisavam de para o canibalismo. Para sobreviver a este purgatório, a história é claramente uma metáfora para o casamento. Duas pessoas presas em um ciclo interminável de falhando em mudar um ao outro, desabafando anos de amargura reprimida e decepção. Apenas quando confrontado com circunstâncias eles aprendem a confiar um no outro e aceitar as falhas de seus parceiros.